Nesse vídeo eu vou abordar as posições do sigma 1, sigma 2, sigma 3, falar um pouquinho sobre como ficam as estrias no bloco diagrama e como acha a orientação do plano de falha. No primeiro caso a gente tem uma falha normal, por quê? Porque o teto está descendo perante o muro. No segundo caso, uma falha inversa, que é o oposto, nesse caso o teto que está subindo sobre o muro. E no terceiro caso, uma falha transcorrente, que está havendo um movimento assim, ó. Então, aqui no começo, a primeira coisa que tem que fazer é posicionar o norte. Aconselho sempre botar o norte nessa posição aqui, que fica bem mais fácil de achar a posição dos outros elementos aqui do diagrama. Tendo em vista isso, o norte já posicionado, a gente pode posicionar os sigmas, as estrias e dizer onde é o plano de falha. O plano de falha desse bloco seria essa parte aqui, ó, que está pontilhado. O sigma 1, ele vai sempre ser o local que vai, entre aspas, estar empurrando o bloco. Por exemplo, o bloco está sendo empurrado para baixo aqui nesse caso. Então, o sigma 1 vai ter que ser aqui, na parte de cima, como se ele estivesse empurrando esse bloco. O sigma 3, ele sempre vai a 90 graus do sigma 1. E ele seria basicamente a força secundária, assim, em questão de tensão nesse diagrama. Então, o sigma 3, nesse caso, vai estar nesse ponto aqui, ó. E já o sigma 2 é a força que menos aplica força no diagrama. E ela ficaria nesse lado aqui. Então o sigma 1 está empurrando, o sigma 3 fazendo uma força contrária, mas o sigma 1 vai sempre ganhar do sigma 3 no quesito tensão. E o sigma 2 vai ficar sempre nessa posição aqui que não afeta tanto assim o movimento desse bloco aqui. No segundo caso, já é diferente. O bloco está subindo, é como se tivesse uma força empurrando ele aqui. Se, digamos, esses blocos estivessem juntos e se você aplicasse uma força aqui, o bloco ia subir. Então, nesse caso, em vez do sigma 1 ser em cima, ele vai ser aqui, ó, do lado. Ele está empurrando esse bloco sobre o muro. Então, o teto está subindo sobre o muro. O sigma 3, nesse caso, é a segunda força, como eu falei anteriormente. Ele vai fazer uma segunda força, entre aspas, relacionada ao sigma 1. Então, ele é a segunda força mais forte. Vamos deixar assim para funções didáticas, não visando a forma técnica do que realmente acontece. Então, o sigma 3, desculpa, vai ser nessa posição aqui, porque assim como o sigma 1 está empurrando isso para cima, o sigma 3 está fazendo uma força contrária. E o sigma 2, que nem no primeiro exemplo, ele vai estar numa posição, entre aspas, neutra. Ele não faz tanta tensão no bloco, ele não influencia no movimento do bloco. Então ele vai estar batendo aqui do lado, né? Seria uma força aqui, o sigma 2. Então, o sigma 2 está aqui. E nesse último caso aqui, da falha transcorrente, o bloco está fazendo esse movimento. Enquanto um vai para lá, o outro vai assim, e vice-versa. Os blocos estão, entre aspas, roçando um no outro, né? Estão fazendo mais ou menos esse movimento aqui. Então, para esse bloco ir para lá, tem que ter uma força aqui, né? Sigma 1. Sigma 1 é sempre a força paralela ao movimento. Então, se o movimento está para lá, o sigma 1 vai ter que estar para lá. Como o bloco está indo para cima, o sigma 1 vai ter que também acompanhar isso. E aqui a mesma coisa, o bloco está indo para baixo, o sigma 1 vai acompanhar isso. Onde fica o sigma 2 nesse caso? E o sigma 3, né? Vamos começar pelo sigma 3, já que anteriormente a gente falou só do sigma 3. Ele vai ficar aqui do lado. Porque lembra que os blocos estão se roçando? Então, como está roçando um bloco no outro, o sigma 1 vai fazer esse movimento de empurrar e o sigma 3 vai fazer esse movimento que eles fiquem juntos, entre aspas, que rola esse cisalhamento aqui entre os blocos, né? E o sigma 2 vai sempre ser aquela força tensional que não vai aplicar tanta influência assim no movimento. Então ele vai ficar aqui em cima, no sigma 2. Vale ressaltar que, teoricamente, algumas das coisas que eu posso estar falando
pode estar meio equivocado. Só que eu tô tentando fazer da forma mais didática para o pessoal conseguir entender e conseguir fazer isso na prova, né? Que é bem complicado essa parte da geologia estrutural, entender essa função 3D. Em relação às estrias, as estrias indicam a direção, né, do movimento, para onde que o bloco tá caindo ou não. Se tu olhar no campo uma estria, ela vai te dizer se o bloco foi para cima ou se teve um movimento vertical ou um movimento horizontal. Aqui, como é uma falha normal, as estrias vão estar indicando para onde que o bloco foi. Então, elas vão estar nessa posição aqui, ó, no sentido da direção, na direção do movimento. E os degraus vão estar a 90 graus delas, mais ou menos. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Aqui é a mesma coisa. A direção do movimento é nesse eixo aqui. Então, as estrias vão estar fazendo isso aqui. E os degraus, isso. Nesse outro caso já é bem diferente, porque o movimento está sendo horizontal, não vertical. Então, as estrias vão estar horizontais também, ó. E os degraus a 90 graus delas. Agora vamos falar sobre a orientação, né? Que é a parte mais importante. Saber orientar todas essas feições aqui, baseado no norte. Como eu falei no começo, o ideal, eu recomendo sempre colocar o norte nessa posição, seguindo essa linha aqui, ó, do bloco. Pode ver que em todos eu coloquei mais ou menos na mesma posição. Depois vai ficar bem mais fácil de achar. Digamos, se o norte é para lá, o sul vai ser para baixo, né? Aqui vai ser mais ou menos isso aqui. Então, com base nisso, vamos fazer para falha normal. O sigma 1, ele não tá nesse bloco, pensem nisso como um plano, né? O norte-sul e o leste-oeste. O sigma 1, ele está, tipo, em cima, ele estaria com uma posição mais ou menos assim, na vertical. Então, nesse caso, a gente não pode botar ele nem norte-sul, nem leste-oeste. Então, o sigma 1, nesse caso, é vertical. E o sigma 2 agora? O sigma 2 está tendo esse movimento aqui, né? Para lá. Ele está coincidindo com o norte-sul. Então, a atitude dele é norte-sul barra horizontal, porque ele não tem nenhum mergulho, ele está horizontalmente no plano. E o sigma 3 vai ter que ser o oposto, né? Se aqui é norte-sul e aqui é vertical, o sigma 3 vai ter que estar para EW barra horizontal também. Agora as estrias. Ó, se aqui temos o norte-sul, as estrias vão estar para cá, né? Então, EW. Mas só EW horizontal? Não. O bloco está tendo um movimento com mergulho aqui, né? O plano de falha está mergulhando. Aí, nesse caso, vocês vão ter que ter uma base teórica para saber associar qual é mais ou menos o ângulo de mergulho que pode ocorrer isso. Eu vou associar aqui como 50. Se tá para EW. Assumindo que as estrias são linhas, né? Elas são planos. Então, ela vai ter que estar apontando para o mesmo sentido do mergulho. Então, EW, então a gente vai colocar que ela tá para aí, ela tá, é uma linha. Já o plano de falha mesmo é um pouco diferente. Por ser um plano, ele vai ter que respeitar, no caso, o plano dele vai ser com essa atitude aqui, norte-sul, vai estar mergulhando para E. Norte-sul, 50 E. Só para botar aqui para ficar bem claro, o plano de falha está com essa atitude. Está no norte-sul e mergulhando para E, com um ângulo de 50 graus. Esse ângulo aqui foi eu que assumi, com base no que eu sei da teoria, que geralmente uma falha normal tem mais ou menos essa angulação para mais ou para menos. Aí vocês vão ter que ter essa base teórica para poder associar isso na hora da prova. O segundo aqui é um pouco diferente, né? Nesse caso, a força que está vertical não é mais o sigma 1, é o sigma 3. Então, sigma 3 vertical. Agora o sigma 1, ele está... O norte está apontando no sentido do meu dedo aqui, na direção do meu dedo. E o sigma 1 está aqui, então ele está para EW. Sigma 1 EW barra horizontal também. Já o sigma 2,
tá pra cá, ó, na minha lapiseira, e meu dedo seria o norte. Então ele tá coincidindo com o norte-sul. Norte-sul barra horizontal. E as estrias nesse caso? Elas são essas linhas aqui, né? Então se o norte-sul tá pra cá, as estrias estão pra EW. EW barra... A falha transcorrente ela tem uma angulação de mergulho menor que a falha normal. Então aqui eu vou associar 20 graus. Lembrando, são linhas, então ela vai ter que estar ou para E ou para W. Como o norte está aqui, o E vai estar para cá, então 20E. Agora o plano de falha. O plano de falha seria isso aqui, ó. Se o norte está para lá, então a primeira parte da latitude do nosso plano é norte-sul. Para onde que ele está mergulhando? Para W ou para E? Está mergulhando para cá, né? Então é norte-sul EW. Então tá para E. Mas quanto para E? Também tem que respeitar as estrias. As estrias, o plano de falha vai ter que ter sempre o mesmo ângulo. E aqui no último caso, o sigma 1 está nessa posição, o sigma 3 está para cá e o sigma 2 está para cá. Começando sempre verificando qual que está vertical. Nesse caso que está vertical é o sigma 2, né? Ele está fazendo na parte superior do bloco a força. Então, sigma 2 vertical. O norte seria o meu dedo aqui, o sigma 1 tá indo na mesma direção, né? Então, sigma 1 norte-sul barra horizontal. E sigma 3, se o norte está para cá e o sigma 3 está para lá, então o sigma 3 está em EW. EW barra horizontal. Vale ressaltar que meu desenho está fora de escala, né? Porque no caso o eixo teria que estar assim para estar 90 graus do norte, né? Mas é só para fins didáticos, não estou seguindo nenhum tipo de escala aqui nem nada. As estrias aqui, elas estão horizontais, seguindo sempre o sigma 1, ó. Tá no mesmo sentido do sigma 1. Então ela vai estar... O norte está aqui, as estrias estão para lá, então é norte-sul também. Norte-sul barra horizontal. As estrias nesse caso não tem nenhum tipo de mergulho. E o plano de falha, nesse caso aqui, seria mais ou menos isso aqui que eu desenhei, né? Então, a atitude dele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Jogando numa coisa meio... Tentando fazer isso 3D, que é meio difícil de entender, né? Imaginem esse bloco 3D, o norte-sul estaria para cá. Então, a gente tem que essa porção aqui é norte-sul. Aí agora esse ângulo aqui, formado na falha transcorrente, ela é sempre próxima de entre 80 e poucos e 90. Então, vamos botar 90 para não complicar, né? Se botar 90, não vai ter que botar nenhum outro tipo de orientação. Então, norte-sul, 90. Então, era isso. Aqui vocês têm todos os 3 tipos de falha que pode ocorrer, né? Com base nisso, vocês agora sabem como faz a orientação e como posicionar os sigmas 1. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, etc. É isso, então, valeu.